Isaías 6. Se você puder ficar de pé, aqueles que podem, leremos juntos esse texto. Eu leio, você acompanha, do versículo 1 ao versículo 8. Aqueles que podem ficar de pé. Se você for ler o texto na Bíblia, dê preferência ao texto impresso, para não ter distração, ou então acompanhe na tela. Os primeiros 8 versículos deste capítulo 6 de Isaías. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra lida e pedimos que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. A todos aqui e aqueles que nos acompanham de casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, querido. A vida é cheia de momentos de inflexão. Situações que alteram completamente o que vem a seguir. Momentos de inflexão. Eu posso olhar para a minha história e lembrar de alguns. Alguns momentos de inflexão que certamente mudaram o que viria a seguir. Se eu tivesse ido para um outro lado, a minha vida seria outra coisa. Quando eu estava com os meus 16 anos, naquele momento de ansiedade, dúvidas sobre o que fazer da vida, já havia no meu coração o desejo de servir a Deus no ministério, mas bateu aquela dúvida e surgiu um outro desejo no coração, que era fazer, não é, Carol? Eu compartilhei com você isso, fazer comunicação lá em Belo Horizonte, lá em BH, ou Belzonte, como dizem os mineiros. Imagina se eu tivesse ido para Belzonte e não tivesse vindo aqui para o Rio de Janeiro, para o Seminário do Sul, em 1992. Eu não teria me casado com a Elisete, não teria o Rafael e a Carol, não conheceria vocês. Viu como é que é a vida? Momentos de inflexão, situações que vai para um lado, a vida muda completamente, vai para o outro, a outra história. A vida é cheia desses instantes. E após cada momento de inflexão, o convite da palavra do Senhor é olhar para frente e apresentar essa nova caminhada. Então você está aqui, você mudou para cá, então daqui para frente, coloca diante do Senhor e veja o que o Senhor tem para você nesta caminhada aqui. Se você foi para cá, coloca diante do Senhor esta caminhada aqui. Em momentos de inflexão, nós colocamos diante de Deus a nossa vida e pedimos ao Senhor quais são os projetos do Senhor para este caminho. Quais são os projetos do Senhor para este caminho? E assim é a vida. Quais são os projetos do Senhor para o caminho A, o caminho B, o caminho C? Às vezes os momentos de inflexão dependem de uma decisão. Você vai para um lado ou vai para o outro? À esquerda ou à direita? Teologia ou comunicação? Às vezes os momentos de inflexão são uma perda.
um ente querido que muda completamente a sua vida e você precisa reconfigurar a sua existência à luz desta ausência. É um cônjuge que parte, às vezes é o pai, a mãe, às vezes é um filho, alguém parte próximo de você e a sua vida é transformada completamente. Um momento de inflexão. Às vezes, então, a inflexão ela é fruto de uma decisão, às vezes é fruto de uma dor. Mas após cada inflexão, o convite da palavra é olhar para cima e perguntar quais são os projetos do Senhor daqui para frente para a minha vida. Minha vida não vai ser mais a mesma coisa. A minha vida pode ser contada em antes e depois disto. Mas quais são os projetos de Deus para a minha vida a partir daqui? Se você está me acompanhando, percebeu que no caso do Isaías aconteceu um momento deste de inflexão. Morreu o rei Uzias. Momento de inflexão. Uma situação dramática na vida do Isaías e do povo de Israel. A vida muda completamente depois da morte do rei Uzias. A vida do Isaías muda, a vida do povo muda, a vida de Israel muda. Porque o rei Uzias era um bom rei. Um rei temente a Deus. Morreu o rei Uzias, e agora? O que vai ser de nós? E agora? O que vai ser de mim? Quais são os projetos de Deus para a minha vida a partir desse momento? No momento em que alguma coisa dramática aconteceu comigo. Eu quero convidar você a pensar comigo, então, em alguns projetos de Deus para você. E o primeiro projeto que esse texto me mostra é o projeto de submissão à autoridade de Deus. É o projeto primeiro após a morte do rei Uzias, assumido por Isaías. Submissão à autoridade de Deus. Submissão à soberania de Deus. O Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você percebeu aqui? No ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor que não morre jamais. No ano em que morreu o rei, ele olhou para cima e viu que Deus não perdeu o controle da nação porque o rei morreu. No ano em que a nação perde o rei, o Isaías perde o seu amigo, ele vai para o templo do Senhor, porque o texto se passa no templo, ele vai para o templo buscar Deus. Ele não foge de Deus, ele vai para o templo buscar Deus, e naquele momento ele olha para cima e vê Deus assentado sobre o trono. E com isso ele mostra para nós um projeto, que é o projeto de submissão à autoridade de Deus, submissão à soberania de Deus. Deus continua reinando, apesar da morte de Uzias. Deus continua reinando, apesar da dificuldade. Deus continua no trono, não perdeu o trono porque as coisas não aconteceram como de repente você queria que elas acontecessem. Deus continua no trono, meu irmão. E Ele quer que você, nesse momento, nessa situação que você está, nesse instante, vivendo, talvez um momento de inflexão como o Isaías, talvez um momento de inflexão como eu vivi agora recentemente com a igreja. Afinal de contas, naquele momento, no dia 29, quando aconteceu o processo de eleição, uma inflexão se deu na vida da igreja e na minha vida também. E na minha biografia haverá um antes e depois do dia 29. É ou não é? Um antes e depois. Um pouco antes, alguns meses antes, eu fui lá para o Recife estudar uma mudança de ares. Fui lá para o Recife. Eu fui para o interior, na verdade, do Recife, 4 horas depois do Recife, em agosto do ano passado. Eu viajei, deixei Elisete em casa, falei: Elisete, eu quero estudar esse negócio aqui, deixa eu ir lá ver. Peguei um avião, pousei em Recife, aluguei um carro, viajei 4 horas para o interior. Cheguei numa cidadezinha pequenininha chamada Sertânia. Pequenininha, menor que Mantena. Menor que Mantena. Eu entrei em Sertânia e saí assustado, porque a cidade acabou tão rapidamente que eu me assustei com o tamanho da cidade, né? Aí eu liguei para Elisete, falei: Elisete, a cidade é bem pequenininha, né? É bem pequenininha. Você está animado em vir para cá? Aí eu comecei a tirar algumas fotos e mandar para ela, né? Mandei algumas fotos para ela. Ela disse: não vou não. Não vou sair daqui para ir não. Ela disse à distância, falando comigo no telefone, vendo as fotos: não vou para lá. Bom, aí se Elisete não vai, eu também não vou, né, meu irmão? Aí não tem jeito. Aí, no dia seguinte,
voltei para Recife, fiquei um pouquinho mais em Recife e cheguei no Rio de Janeiro, desistindo de Sertânia. Já imaginou se Elisete disse para mim assim: vamos para Sertânia? Mudou tudo. Quando a Rose me ligou um pouquinho depois, não, minha irmã, eu estou aqui no interior do Pernambuco. Mudou tudo, mudou tudo. Uma inflexão muda a sua história, muda tudo, meu irmão. E o que está acontecendo na sua vida que mudou? O que está acontecendo com você que fez você dar uma guinada? A tal da inflexão, o antes e o depois. E é nesse momento que eu convido você a olhar para cima e a colocar diante do Senhor o que vem a seguir, a compreender que Deus continua no trono e não perdeu o controle da sua vida, da sua história, porque a direção mudou. Direções mudam, direções são alteradas, são sim. Não dá para nenhum de nós dizer: eu nunca vou sair dessa direção. De repente acontece alguma coisa e você vai para cá. O próprio Deus força você a mudar de direção. Uma circunstância qualquer força você a mudar de direção. A vida é cheia desses momentos de mudança, o antes e o depois. Deus quer que você, a partir deste instante, olhe para cima e coloque a nova direção no altar dele. Reconheça que ele continua Senhor da sua casa, Senhor da sua vida, e não perdeu o controle sobre isto, sobre o que acontece com você, sobre a sua saúde, sobre sua família, sobre o seu trabalho, sobre a escola em que você estuda, meu querido jovem adolescente. Não perdeu o controle. O Uzias morreu, mas Deus continua vivo e atuante no trono dele. O que você faz é o que Isaías fez, ou melhor, o que você deve fazer é o que Isaías fez: procurar Deus. O problema é que às vezes, em função de mágoa no coração, porque às vezes dói, né? Às vezes uma inflexão dói, você se afasta de Deus. Já ouvi isso algumas vezes. Pastor, Deus não foi justo comigo. Aí vai e se afasta. Abandona a comunidade de fé, abandona a igreja. Porque isso não deveria ter acontecido. Se Deus fosse bom realmente, isso não deveria ter acontecido. Olha você julgando a bondade do Senhor. Olha você julgando a bondade do Senhor. O texto bíblico pergunta para você: quem é você para julgar a bondade de Deus? Mas você eventualmente julga e diz que Deus não é justo, que Deus não é bom. Mas a palavra me garante sempre que Ele é justo e é bom, mesmo que eu não consiga compreender. Não compreendo, Senhor. Por que Uzias morreu? Não compreendo. Mas eu olho para cima e o que eu vejo? Vejo Deus no trono, e no trono uma cantoria maravilhosa, os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus entronizado, celebrado no trono, independente de as coisas acontecerem como nós gostaríamos que acontecesse. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você consegue declarar comigo esta mesma expressão dos anjos? Vamos comigo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos novamente? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É o hino que os anjos cantam aqui. É o hino que eles cantam lá no céu. No ano em que o Ezequiel foi para o exílio babilônico, o ano 598, o ano que Ezequiel foi para o exílio, a esposa dele morreu, havia acontecido um monte de coisa, e o povo estava triste, magoado, machucado, não sabia o que fazer da vida. O Jeremias, nesse ano, mandou uma carta para eles. O Jeremias não foi, se lembra, né? Quem foi é o Ezequiel nesse ano. O Jeremias escreveu uma carta para o povo, e a carta do Jeremias é uma das mais bonitas do livro inteiro do Jeremias, Jeremias 29. E na carta o Jeremias fala assim: vocês estão tristes? Não fiquem tristes, não. Estão no exílio? Fiquem tristes, não. O Jeremias escreve assim: construam casas e habitem nelas. Plantem um jardim e vejam as árvores crescerem. Veja o conselho do Jeremias. Para quem está triste: espere pelos frutos das árvores e comam dos frutos das árvores que vocês plantaram. Casem vossos filhos e vossas filhas. Meu irmão, o Jeremias está dizendo: toquem a vida, continuem vivendo. Deus está no trono, Ele não perdeu o controle porque vocês estão no exílio. O mundo continua debaixo da grandeza, da soberania do nosso Deus. O primeiro projeto de Deus para você é: se submeta à autoridade dEle. Segundo projeto de Deus para você: Deus deseja o seu crescimento.
O Isaías, ele vê estas coisas todas, e no momento em que ele vê essas coisas todas, ele clama: ai de mim, estou perdido, estou no meio de um povo pecador, sou pecador. Ele diz isso, né? Versículo 5: habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí nesse momento, Deus manda um anjo pegar uma brasa do altar e vir até o Isaías e purificar o Isaías com a brasa do altar. Meus irmãos, eu queria lembrar a você que nós estamos aqui no Templo de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém, ele comportava 4 altares no átrio principal. Altares que queimavam dia e noite, 24 horas. Está na lei, era proibido que o fogo parasse de queimar. 24 horas tinha fogo queimando, tinha brasa no braseiro. E em cima do altar, algum animal sendo queimado, alguma gordura soltando fumaça. Um churrasco. Aquela fumaça de carne subindo para o altar, subindo para o céu. Deus manda então o povo manter a churrasqueira acesa. 24 horas por dia. Não pode apagar. Isso aqui é uma visão, porque você não pode imaginar que seja uma brasa de verdade, que vai queimar a língua do pobre Isaías. Na visão, o anjo pega então uma brasa do altar, que é uma imagem, é um símbolo de fogo, e chega até o Isaías, e com esta brasa purifica o Isaías. Isaías está no templo, meu irmão. Ele não fugiu da igreja, no caso aqui é templo, né? Ele não fugiu do templo. Quando a dor bateu, ele correu para o templo. Quando a dor bate, corre para o Senhor. Fuja para cá, meu irmão. Aqui você vai encontrar abrigo. Aqui você vai encontrar oração, um ombro para caminhar com você. Não corra sozinho, não sofra sozinho. Aqui tem gente para abraçar você. Tem ou não tem? Tem. Aqui tem gente para te abraçar, para te receber, para chorar com você. Não chore sozinho. Isaías correu para o templo, e lá no templo ele encontrou o socorro do Senhor. Era um anjo. O anjo foi até ele e colocou uma brasa nele. A brasa representando a purificação. Isaías, você é pecador de verdade, mas eu purifico os seus pecados. E nesse sentido, dá para entender do mesmo jeito que em momentos como este, o que temos que fazer é a mesma coisa. Reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores, e Deus vem e nos perdoa. Deus vem e promove em nós o crescimento. Deus vem e promove em nós transformação, como Ele fez aqui com Isaías. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa imperfeição, e o anjo do Senhor vem, nos perdoa, nos levanta, nos edifica. Nós somos constantemente construídos pelas coisas que Deus faz em nós. Nós não somos obra completa, nós somos obra incompleta. Por isso eu coloquei na tela a imagem de um vaso, mas um vaso quebrado, que representa a mim e a você. Eu não sou perfeito, sou cheio de rachadura. Você não é perfeito, tem um montão de rachadura na sua vida. Mas Deus vai pegando, à medida que a vida vai passando, e limpando o vaso. Quando cai um pedaço, Ele pega e cola novamente. É a imagem que o vaso quebrado da tela traz para nós nessa noite. Deus está constantemente nos construindo, nos restaurando, renovando nossas forças. Perdeu, Ele vem e traz de volta, tapa o buraquinho, passa lá um reboquinho, construindo você continuamente, como um vaso quebrado, consertado. Ele não joga fora depois que quebra, meu irmão. Ele conserta. Você crê nisso? Eu creio. Ele não me joga fora depois que eu sou quebrado, que eu sou destroçado pela realidade, pela vida. Ele me conserta, Ele me restaura, como Ele faz com você também. Você tomou uma pancada, você quebrou todo. Creia que Deus pode consertar, corrigir, restaurar, e assim você vai caminhando. Com as cicatrizes, tudo bem. As cicatrizes passam a fazer parte da nossa existência. E vamos louvando a Deus por causa delas, por causa das cicatrizes. E de vez em quando algum irmão vem e conversa comigo e conta para mim o seu passado. Esse passado é o que, meu irmão? A cicatriz, o rastro deixado em suas costas. Como o apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas, né? Eu trago no corpo as marcas de Cristo, as marcas da história, as cicatrizes. Conta-se que um escultor estava retocando uma escultura. Ele havia feito a escultura e estava dando os retoques finais.
Mas todo dia ele estava lá retocando a escultura. Todo dia, retocando a escultura. Alguém passou e perguntou: até quando você vai continuar retocando a escultura? Ele disse: até que alguém venha aqui e a leve embora. Enquanto ela não for, eu vou continuar todo dia retocando a escultura. A escultura não está pronta e não vai ficar até que alguém venha e leve embora. E Deus é assim na minha vida e na sua vida. Ele não para de fazer a obra. Ele vai fazendo todo dia. Todo dia. Obra em construção. Dá para colocar, inclusive, na porta da nossa casa, em construção. Na testa, em construção. Quem constrói? O nosso Deus maravilhoso. Você não está pronto, está em processo. E quando vai ficar pronto? Até o dia em que você partir desta, em que você deixar esta vida. A Bíblia usa uma palavra para descrever esse momento: glorificação. Glorificação é o dia da minha partida aqui. Daqui para frente, da glorificação para frente, da glorificação para a eternidade. Aí, meu irmão, não tem imperfeição nenhuma, não tem mais rachadura, porque lá não entra imoralidade, impureza, lá não entra imperfeição. A imperfeição ficou para trás. Mas até aquele momento, o dia da minha partida, sou uma obra em construção. Terceiro, Deus te convida para o trabalho. Deus te convida para o trabalho. Depois que Isaías foi purificado, depois que Isaías foi restaurado, levantado, as forças voltaram, ele não está mais abatido e triste. Não está não. Aí ele vem, Deus vem e levanta a pergunta: a quem enviarei? Que pergunta bonita, né? A quem enviarei? É bonita, sabe por quê? Porque é o Deus perguntando de forma retórica para Isaías responder. É Deus dando a oportunidade de Isaías responder a pergunta. Porque Deus sabe todas as coisas, Deus não tem que perguntar nada a ninguém. Deus é onisciente, não tem por que perguntar. Se tem um ser que não precisa de perguntar nada, é Ele. Eu preciso, você, mas Ele não. Mas ainda assim Ele pergunta, porque Ele quer a minha resposta. Ele é tão bondoso que pergunta para que eu responda. E lá Ele vem e pergunta: a quem enviarei? Para dar a oportunidade para Isaías responder. E com essa pergunta Ele ainda nos ensina uma das verdades mais lindas da Bíblia: que Ele não precisava de nós e ainda assim Ele nos convida para o trabalho. Trabalhar na obra do Senhor, então, é um privilégio, não é um fardo. O texto de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 9, vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. É milagre, é presente, é graça, é misericórdia. Ele me chama para o trabalho, e não precisava, mas ainda assim me chama. A palavra do Senhor tem alguns textos que nos ensinam verdades, mesmo textos aparentemente singelos. Quer um? Lá no Antigo Testamento tem uma passagem em que uma mula fala, a mula do Balaão. Lembra da mula do Balaão? Então, no Novo Testamento tem uma passagem que diz que se nós não pregarmos, as pedras vão pregar. Mula de um lado, pedra do outro. Deus precisava de mim, de você? Precisava não, meu irmão, não precisava. Ele usa pedra, Ele usa bicho, Ele usa mula, Ele usa periquito, Ele usa papagaio, Ele usa o que Ele quiser usar. Mas Ele entendeu, na graça e na misericórdia dEle, Ele entendeu, no seu arbítrio único, queria nos usar. E nos convidou, e nos chamou, e nos convocou. Isso é privilégio, não é fardo. Isso não é obrigação, meu irmão. Isso é privilégio. Nós somos cooperadores da obra do Senhor. Veja que Isaías foi convidado para ver o trono. E logo após ver o trono, ele é convidado a trabalhar. Porque é verdade que a glória do Senhor se manifesta. É muito bom olhar para a glória do Senhor. É muito bom, querido André, cantar louvores a Deus aqui com a sua equipe, aqui com os nossos queridos irmãos da música. É muito bom cantar louvores. E em alguns momentos a gente tem a sensação de que poderíamos cantar pela vida fora. A glória do Senhor é a coisa mais linda. E nós estamos apenas tateando. Podemos imaginar como ela é na eternidade. Somos chamados a convocar. Em alguns momentos estamos aqui cantando e quase tocando nela. É muito bom isso. Mas vem aqui a palavra do Senhor. Você não foi chamado
para contemplar, você foi chamado para trabalhar. Percebe a diferença? Você foi chamado para trabalhar. Não, pastor, não, meu negócio aqui é só vir, sentar e ficar... Não, meu irmão, ninguém foi chamado para vir, sentar e ficar fazendo o quê? Fazendo o quê, meu irmão? Você foi chamado para trabalhar. Trabalho. Trabalho é uma coisa maravilhosa. Trabalho é bênção do Senhor. E é para todo mundo, indistintamente. Deus tem um trabalho para você, independente da sua idade, independente dos seus dons e talentos. Deus tem um trabalho para você. Ele pergunta aqui agora, para você: a quem enviarei? É uma pergunta retórica. Ele quer que você responda: eu, Senhor. Para fazer o quê? Ele vai dar a missão logo em seguida, porque é o próximo tópico da minha mensagem, né? Logo após ele perguntar para o Isaías a quem enviar, Deus te convida para o trabalho, vem o próximo item aqui da minha reflexão. Deus espera de você obediência. Ele convidou retoricamente, esperando que você diga: eu, Senhor. É pergunta retórica, meu irmão. A quem enviarei? Ele sabe todas as coisas. A quem enviarei? Ele quer que você diga: eu, Senhor. Eu, Senhor. Para fazer o quê? Ele vai dar a missão. Ele vai dar o trabalho. Ele dá trabalho para todo mundo. Na obra do Senhor tem trabalho para todo mundo. E assim a igreja se desenvolve. Isaías respondeu, a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Diante da pergunta do Senhor, o que Ele espera de você? Obediência. Ele espera que você diga: eu estou pronto para ir. Ele não espera de você algo como Moisés tentou fazer. Ah, Senhor, eu não consigo falar, eu não sou bom de fala, eu não sou bom disso, eu não sou bom daquilo, eu não sou bom em nada, Senhor. Não é isso que Deus quer de você. Não. Ninguém aqui pode dizer algo assim, porque a promessa dele, ele que daria a cada um de nós um dom. E ele deu a você um dom. E o que ele quer que você faça? Coloque o dom em operação. Então, em vez de dizer: mande outro porque eu não posso, mande outro porque eu não sei fazer, você vai dizer: eu estou aqui, me envia, estou pronto. Ele pergunta e você responde: me envia, Senhor, me envia. Qual é a obra? Bom, não sou eu que vou dar a obra, não, é Ele que vai dar. Não adianta perguntar para mim, não adianta perguntar para a liderança da igreja, não adianta perguntar para os diáconos da igreja. Você tem que perguntar para Ele: qual é a obra, Senhor? Mas eu estou pronto para obedecer. Pode mandar que eu faço. É esse espírito que Ele espera de você. O nome desse espírito é espírito de obediência. É esse espírito que Ele espera de você. Isaías não perguntou: Senhor, para onde? É longe? Isaías não perguntou isso, não. Na verdade, ele nem saiu da cidade. Ele ficou na mesma cidade. Ele não perguntou: Senhor, é difícil? Perguntou também não. Porque quando Deus chama, Ele capacita, entrega as condições para que você faça o que Ele mandou fazer. Dá trabalho, Senhor? Isaías não perguntou. Vai ter oposição, Senhor? Isaías não perguntou. Isaías só responde: eu estou aqui, pode me enviar. É essa a resposta que Ele espera de você. Então eu quero concluir esta reflexão. Eu quero já me encaminhar para o final, dando a você a oportunidade de responder a pergunta retórica do Senhor. Porque a pergunta é retórica, hein? Quando Ele faz, o que Ele está fazendo é deixando diante de você a oportunidade de você responder. A quem enviarei? Pergunta Deus. A quem enviarei? O que eu quero que você faça nesse momento aqui: olhe para cima, veja Deus entronizado, se sinta pequeno, mas ao mesmo tempo restaurado pelo Espírito do Senhor. Entenda que Deus tem um trabalho e uma obra para cada um de nós. E por fim, diga sim para a obra que Ele colocar no seu coração. É o que Ele espera de você, é o que Ele deseja para a sua vida. Vou convidar você nesse momento a baixar a sua fronte. Você vai fechar seus olhos. E o desafio nesse momento para você é ouvir a voz do Espírito Santo. Não é a minha voz que você vai ouvir agora, é a voz do Espírito Santo.
Espírito Santo falando ao seu coração, desafiando você, provocando você, entregando para você uma missão. Aí vem a pergunta que precisa ser feita: você aceita? Você diz sim para o Espírito Santo de Deus nesta noite, reconhecendo que Deus tem um projeto para você cumprir? Você aceita esse projeto de Deus na sua vida? Perceba que aqui eu estou falando para a querida igreja que me ouve nesse momento. É para você, meu irmão e minha irmã. Deus tem um projeto para você. Você aceita esse projeto? Você diz sim? Você é um crente obediente? O Espírito fala com você nesse momento. Então pergunta para Ele: qual é a obra? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E responda positivamente aqui nesse instante a atuação do Espírito Santo no seu coração. E eu quero dar a oportunidade em especial para um tipo de convite. Eu sei que o Espírito Santo faz convites de todos os tipos, mas um tipo de convite. Qual é o convite? O convite vocacional. De repente aqui nesta noite eu tenho um irmão e uma irmã que sentiu de Deus o toque do Espírito para servi-lo na missão, para servi-lo em missões, para servi-lo na igreja do Senhor, em algum ministério da igreja. Aqui o convite é vocacional. O convite é para você responder positivamente, se preparar para servi-lo. Quem sabe nós temos aqui entre nós alguém que foi chamado por Deus para ir para o seminário, para se preparar, para servi-lo, como eu fiz, meu querido, lá em 1992. Eu tenho aqui alguém nesse caso que sente o mesmo desejo no coração. Deus está chamando você para o ministério de alguma maneira. Aí eu vou pedir para você nesse instante levantar uma de suas mãos, aí onde você está. Esse convite é bem específico. O convite é ministerial. Há alguém aqui nesta noite que Deus está chamando para o ministério? Levanta a mão. Está chamando para a vocação? Eu quero ver. É muito específico o convite. Eu quero ver porque eu quero acompanhar você, eu quero caminhar com você. Tem alguém que quer servi-lo no campo missionário? De repente, como um missionário? Levanta a mão. Há alguém? Agora eu vou direcionar o convite para dentro, né? Para os irmãos que querem servi-lo aqui, neste lugar, na obra dele, de alguma maneira. E vou pedir para esse querido irmão que ouviu de Deus no coração aqui agora, para ficar de pé. Sim, Deus, eu quero servi-lo aqui na igreja. Eu quero trabalhar na igreja. Eu não quero ficar sentado. Eu quero servi-lo aqui dentro. Eu quero, Senhor Deus, me envolver com o ministério da igreja. Levanta, meu querido irmão, levanta agora. Responde positivamente ao convite do Senhor. Levanta. Deus abençoe você, meu querido. Você responde positivamente ao convite do Senhor. Eu quero me envolver, eu quero trabalhar. Eu quero servir na obra, em algum ministério da igreja. A igreja tem vários ministérios à sua disposição para você servir. Levanta, meu irmão, fica de pé. Diga assim: Senhor, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. Deus abençoe sua vida, meu querido.